Mensagem à Igreja de Sardes. Ao anjo da Igreja de Sardes escreva o seguinte: Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Mais uma vez aqui, como a gente viu nas outras igrejas, é uma forma de novamente apresentar Gênesis aqui no livro de Apocalipse, no livro das Revelações. 7 é um número que Deus usou ali na criação, para ele fazer a criação e descansar, né, no 7º dia. Então, é interessante, mais uma vez, a gente observar como que Deus trabalha com números, né? A gente vê ao longo da Bíblia o número 7, o número 3, o número 4, e Deus usa de tudo para se apresentar a nós, até mesmo através da matemática. A gente vê que o próprio Deus que a criou também. Eu sei o que vocês estão fazendo. Mais uma vez aqui Deus mostra, ao longo de todas as igrejas que a gente viu, Deus mostra que Ele é um Deus que vê. E Ele vê tudo, e todas as coisas e todos. Nada fica encoberto diante dos olhos de Deus. É algo que a gente ouve muito, mas é algo que a gente precisa lembrar sempre. Que os olhos do Senhor estão sobre a terra, contemplando os justos e os injustos. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente, pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Então ele começa dizendo isso e ele fala: Eu sei que vocês estão fazendo, vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Então aqui a gente vê que essa igreja de Sardes, ela estava caminhando na linha, mas ainda não era aquilo que Deus queria que ela fizesse. Porque muitas vezes aquilo que é certo para nós não é necessariamente o certo para Deus. Talvez aquilo que a gente esteja fazendo, ainda que seja bom, não é o que Deus quer que nós façamos. Deus tem um propósito para todos nós, anunciar o evangelho, mas de que forma é nele que a gente vai descobrir. E talvez aquilo que a gente esteja fazendo não é necessariamente onde Deus nos quer. E isso, para a gente descobrir, a gente tem que perguntar para o próprio Deus. E aqui ele diz: vocês dizem que estão vivos, mas de fato vocês estão mortos. E o que eu entendo disso é que muitas vezes a gente olha no espelho e a gente fala: nós estamos vivos, mas por dentro nós estamos mortos. É aquele ditado: por fora, bela viola, e por dentro, pão bolorento, né? O sepulcro caiado, como a própria palavra diz, que não adianta nós estarmos vivos por fora, mas por dentro nós estarmos mortos. E como estar vivos por dentro? Nascendo de novo. E como nascer de novo? João 3,16. Cristo veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Porque todo aquele que nele crê, para que todo aquele que crer em Jesus não morra, mas tenha a vida eterna. Nós devemos perder a nossa vida para de fato ganhá-la. Então, ainda que aparentemente nós estejamos bem, por dentro, sem Cristo, nós estamos morrendo, nós estamos mortos sem Cristo, porque é somente nele que nós encontramos a vida verdadeira e de fato. E aqui ele continua e ele fala: acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo. E Cristo, ele nos dá um tempo para que a gente se regularize. Cristo nos dá tempo para que a gente busque a Ele, para que a gente busque a vida, e Ele nos dá inúmeras e diversas oportunidades para que a gente faça isso, para que a gente volte a Ele. E aqui ele diz: acordem e fortaleçam. Se ele diz acordem e fortaleçam, é porque ainda há tempo disso. Aquilo que ainda está vivo do primeiro amor, de quando nós começamos na caminhada, fortalecer aquilo que nós, infelizmente, largamos ao longo dos anos, ao longo do tempo, enfim, e a gente parou de dar tanta atenção assim. Fortaleça antes que, de fato, morra completamente. É como uma árvore, como uma flor, como uma chama que vai se apagando. E se você não alimentar aquela fogueira, lareira, enfim, a chama vai se apagando realmente. E aqui, Cristo quer que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Para além disso, Cristo nos garante uma vida eterna, que a gente só alcança se nós crermos nele e se de fato buscarmos esta vida nele.
E cada um de nós sabemos aonde devemos alimentar, onde nós devemos regar, onde nós devemos de fato fortalecer, para que não morra completamente. E aquilo que morreu dá um jeito de gerar vida, vida que a gente só encontra em Cristo. E aí ele continua: pois sei que vocês fizeram, que o que vocês fizeram não está de acordo com aquilo que o meu Deus exige. E hoje a gente tem vivido em um tempo de muita aparência e, e muita superficialidade e coisas muito rasas. E aí a gente fica achando que ser cristão é só colocar na bio do Instagram. Mas isso não resume uma pessoa cristã. Uma pessoa cristã, ela age sim publicamente, mas principalmente ocultamente. No seu quarto, em oração, tem coisas que os cristãos vivem, que a gente vive, que a gente não sai postando por aí. E ser cristão não é se expor numa rede social, não é publicar um versículo, não é colocar o versículo na bio do Instagram. Ser cristão é uma vida diária, constante, buscando a santificação diária para alcançar uma vida eterna que nos é garantida pela palavra de Deus. Muitas vezes a gente tem vivido de aparências, a gente tem vivido de performance, a gente tem vivido superficialmente o evangelho, que é profundo. O evangelho, ele é simples, ele é puro, mas ele é profundo e a gente deve buscar sempre a grandiosidade de Deus, ainda que não possamos compreendê-lo completamente, a gente deve buscar a conhecê-lo e fazê-lo conhecido diariamente. E a gente só faz isso se a gente manter uma vida constante. E é muito difícil manter a constância, é muito difícil em meio a tantas coisas a gente continuar diariamente com uma simples tarefa devocional, com uma simples oração, mas é algo que a gente deve cultivar. Porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer por nós. Se a gente não pegar firme todos os dias, se a gente não renunciar às nossas vontades e matar a nossa carne dia após dia, manhã após manhã, as coisas não vão fluir como devem fluir. E aqui ele fala, porque vocês não estão fazendo aquilo que o meu Deus exige. Como que a gente vai saber o que ele exige se a gente mesmo não sabe, se a gente não busca saber? E ele continua, portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram. Lembre-se do que aprendeu, do que ouviu, do que viveu, porque muitas vezes nos falta lembrar das coisas que Deus já fez por nós, daquilo que nós aprendemos com ele. Nos falta lembrar aquilo que nós aprendemos na sua palavra, aquilo que nos foi ensinado, aquilo que nós ouvimos. Obedeçam e se arrependam. Obedeçam e se arrependam. Ele nos dá tempo para que a gente se arrependa. Ele nos dá tempo para que a gente faça o retorno, para que a gente de fato obedeça. Obediência é um princípio bíblico grandiosíssimo que a gente deve praticar diariamente. A obediência, ela se dá quando a gente não entende. Quando é criança e os pais falam pra gente fazer algo, a gente não entende porque não pode correr a escada, subir uma escada correndo, mas quando a gente cai, a gente entende porque é importante obedecer. Que a gente não precise cair para obedecer de fato, que a gente possa confiar em Deus e obedecer cegamente, porque Ele é Deus, porque Ele sabe o que faz. Se a gente confia nele, se a gente tem certeza daquilo que Ele nos fala, de que veio dele, então que a gente possa confiar e se entregar e de fato obedecer, ainda que a gente não entenda. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa, como um ladrão, e vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Isso é um fato. Cristo vem e quem sabe a hora, quem sabe o dia? Somente o Pai, nem mesmo os anjos, nem o Filho. Que dirá nós? Saberemos quando Cristo voltará e quando ele voltar, encontrará a fé na terra e como estarão os nossos corações naquele grande dia. E às vezes, até mesmo eu me pego e reflito sobre isso. Na nossa vida cotidiana e diária, a gente esquece de refletir que Cristo está às portas. E quando ele virá, quem sabe? E como vai ser? E como estaremos? E como será? E é importante a gente pensar nessas coisas e manter os nossos olhos fixos no alto, visando o alvo e o objetivo que é Cristo, que a gente possa pensar nas coisas que são do céu, que a gente possa se desprender dessa terra e que a gente possa firmar os nossos pés na rocha que é Cristo. Mas alguns de vocês de Sardes
têm conservado limpas as suas roupas. E no rodapé da minha Bíblia diz a respeito dessa parte: símbolo de vitória e de alegria. Roupas limpas são símbolo de vitória e de alegria. Que a gente possa sempre conservar as nossas vestes limpas no sangue de Cristo. Que a gente possa sempre nos conservar puros e irrepreensíveis para o grande dia e santificados, buscar sempre a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem essa honra. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente na presença do meu Pai e dos seus anjos que elas pertencem a mim. Então pensa, se ele fala que não tirará o nome dessas pessoas do livro da vida, é porque existem nomes que ele vai tirar. E é algo que a gente deve refletir, porque não é uma utopia, sabe? Não é algo fora da nossa realidade, é algo que acontece, é algo que a gente crê. Se de fato você acredita em Cristo e na sua palavra, saiba que Ele tem um plano e um propósito para cada um de nós. Saiba que Ele se importa com você. Saiba que Ele importa com nós, meros mortais. E nós pertencemos a Ele, nós somos parte da família de Deus, da família de Cristo. Quem somos nós diante de um Deus tão grandioso, tão glorioso, que faz coisas tão maravilhosas, que mostra sua bondade por nós dia após dia? Mesmo nós sendo tão falhos e tão pecadores, Ele nos dá a oportunidade, e hoje é mais uma oportunidade que Deus nos tem dado, de obedecer, de ouvir, de lembrar, de retornar ao caminho que é Cristo. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Referente à parte que ele diz que aquilo que vocês fazem não é aquilo que o meu Deus exige de vocês, gera um temor muito grande e me remete a 1 Coríntios 3, versículo 10 ao 23, que diz o seguinte: usando o dom que Deus me deu, diz Paulo, eu faço o trabalho de um construtor competente, ponho um alicerce e o outro constrói em cima, porém cada um deve construir com cuidado, porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro ou prata ou pedras preciosas para construir em cima do alicerce, e ainda outros usam madeira ou capim ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa, mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa, porém ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Certamente, vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. E ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme a sabedoria humana, não precisa se tornar louco para ser de fato sábio, pois aquilo que este mundo acha que é sabedoria de Deus, que é sabedoria, Deus diz que é loucura. Como dizem as Escrituras Sagradas, Deus pega os sábios nas suas espertezas, e também o Senhor sabe que os pensamentos dos sábios não valem nada. Ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer, pois tudo é de vocês, isto é, Paulo, Apolo, Pedro, este mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo isso pertence a vocês, e vocês pertencem a Cristo, e Cristo pertence a Deus. Isso nos gera um compromisso e um temor com tudo aquilo que nós fazemos em nome de Cristo, seja um versículo na bio, seja uma pregação, seja um vídeo no YouTube, seja um versículo postado, seja as nossas atitudes diárias. Isso nos gera um temor do tipo que Cristo nos salva, mas e quanto àquilo que nós fazemos por Ele? Isso vai ser provado pelo fogo de Deus, fogo consumidor, fogo que refina, que restaura, mas que se você colocar a palha no fogo, ela queima. Se você colocar o ouro, ele vai ser refinado.
E isso tudo nos deve gerar um temor e tremor e sabedoria divina, não sabedoria de homens, que sabedoria de homens é loucura para Deus, que possamos então buscar as loucuras de Deus, que são sabedoria de fato. Que a gente possa diariamente entender como que, além daquilo que nós fazemos, o nosso testemunho influencia não somente nas nossas vidas, mas na vida de outras pessoas. Como que o nosso trabalho em Cristo, ele não é em vão, se feito em Cristo Jesus, o qual é o alicerce e a base de toda a pregação do Evangelho, todo o nosso trabalho em Deus. E aquilo que é construído sobre Cristo, a partir disso, a partir do nosso conhecimento, será testado pelo fogo de Deus um dia. E será que nós passaremos? Como será? Não sabemos, mas que possamos viver e prosseguir em conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Que possamos buscar a santificação dia após dia, vivificar aquilo que está morto e não deixar apagar, fortalecer aquilo que está se perdendo. Em nome de Jesus.